Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez estamos juntos e somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Lucimar Storck, lá de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo, e também para o esposo da Lucimar, Wilson Kister, para Lucimar Storck, Lucidimar Storck, que é do Rio de Janeiro, também Walter Henrique Becker, é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Aparecida de Fátima de Rolim de Moura, em Rondônia, Desímio Cels é de Franco da Rocha, em São Paulo, Rivelino Silva é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, Marlene Pereira Alves é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença e te agradecemos mais uma vez pela vida, pelos cuidados. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por cada um de nós. Neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitar a Tua Palavra e seguir o exemplo dos mártires da fé, os reformadores, protestantes, e que nós possamos permanecer firmes no Teu caminho. Abençoe todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, que buscam em Ti a solução, que recebam conforme a Tua vontade as bênçãos que precisam. Também nós Te pedimos por todos os que nos escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. No estudo de ontem que aqui estivemos, falamos a respeito de que a salvação ela é somente através do sangue de Jesus Cristo e nós recebemos a salvação pela graça mediante a nossa fé. Então, como nós falamos ontem, a fé ela nos leva à graça de Jesus e a graça de Jesus nos leva à fonte da salvação, que é o sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. E quando nós somos salvos em Jesus, nós então estaremos sempre praticando boas obras em consequência de termos sido salvos. Nós, quando lemos na Palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, versos 27 a 31, o apóstolo Paulo ele diz: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Aqui Paulo, ele era judeu, como nós sabemos. Ele, antes de se converter, ele era legalista. Ele cria na salvação pelas obras, na obediência. Mas agora ele vem dizendo aqui que a salvação, ela é pela fé, mas que a fé, ela não nos isenta de obedecermos à lei. É claro que a salvação não vem através de guardarmos a lei. Muitas pessoas ainda hoje pensam que por serem obedientes aos mandamentos de Deus, por guardarem a lei de Deus, estão sendo salvos porque obedecem os mandamentos. Mas nós precisamos ter o esclarecimento de que a salvação ela só é mediante o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E quando nós somos salvos por Jesus, nós somos levados à obediência. Hoje, por exemplo, nós temos uma grande maioria dos cristãos que pensam que não é necessário mais obedecermos à lei. Mas quando eles falam que não é necessário obedecermos à lei, eles só se referem ao quarto mandamento, porque segundo eles foi pregado na cruz. Mas como nós temos visto aqui nesse estudo, começamos algumas semanas atrás, nós vimos que foram introduzidos heresias na igreja cristã e a igreja cristã foi fazendo concessões
E quando Constantino, ele que era pagão, adorador do Deus Sol, ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu entre aspas, porque ele não era realmente convertido. Ele trouxe para dentro da igreja cristã o culto de adoração ao Sol. E como ele fez isso? Transferindo o dia que Deus deixou para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que é o 7º dia da semana, Constantino mudou para o primeiro dia da semana, para o domingo, que é o dia do sol. E então ele continuou adorando o sol, se dizendo cristão. E essas heresias até hoje estão enraizadas na igreja, mas como nós vimos no estudo que nós estamos fazendo até aqui, que na Idade Média, quando estava no auge da perseguição da igreja cristã dominante da época, perseguindo aqueles que queriam ser fiéis, nós tivemos pessoas que tiveram acesso à Bíblia, como Wycliffe, como Tyndale, como Lutero, como John Wesley, e eles então descobriram verdades que eles não conheciam, porque a igreja não pregava essas verdades. Eles ocultavam a Bíblia era proibida das pessoas conhecerem. Mas Deus, ele foi revelando progressivamente a verdade da sua palavra. Por exemplo, Deus revelou a verdade da justificação pela fé a Lutero. Lutero, quando ele descobriu a justificação pela fé, que não era pelas obras que a pessoa era salva, como a igreja cristã dominante da época pregava, que precisava fazer penitências, pagar indulgências para obter perdão e salvação, Lutero ele descobriu na Bíblia, principalmente no livro de Romanos, que a justificação é pela fé e não pelas obras. Depois nós encontramos John Wesley. John Wesley, ele descobriu a verdade na palavra de Deus da santificação. Então, Lutero descobre a mensagem da justificação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. John Wesley, ele encontrou a mensagem da santificação, a verdade da santificação. Essa santificação, ela é uma obra de toda a vida. Progressivamente, nós vamos crescendo em nosso relacionamento e comunhão com Deus. À medida que nós vamos tendo contato com a palavra de Deus, conhecendo, nós vamos nos aproximando de Deus, nos santificando. E Lutero, ele fundou a religião luterana. Depois, John Wesley, ele fundou a religião metodista. E a verdade, ela foi progressivamente sendo revelada para o povo de Deus. Então, Deus revelou através da vida dos luteranos, Deus revelou através da vida dos metodistas, e Deus também revelou e está revelando através da vida dos adventistas do 7º dia. Por quê? Porque os adventistas do 7º dia descobriram também na Bíblia verdades que ainda na Reforma Protestante, lá de John Wesley, de Lutero e outros mais, eles ainda não haviam descoberto, que era necessário nós obedecermos e adorarmos a Deus no 7º dia da semana. E essa verdade os adventistas trouxeram então à luz. E hoje nós sabemos que muitos que procuram ser fiéis a Deus e obedecer os seus mandamentos na íntegra, os 10, são perseguidos, são atacados de uma forma ou de outra, são chamados de hereges, são chamados de pessoas que são fundamentalistas e que são sabatistas, são judeus e que querem ser salvos pela lei. De forma alguma. A salvação ela é única e exclusivamente pela fé, mediante a graça que Deus nos concede. E quando nós lemos em Romanos no capítulo 6, Romanos 6, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo, ele vem aqui nos dizendo, Romanos 6, a partir do verso 15, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos.
estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, mais uma vez aqui, Paulo, em Romanos capítulo 6, a partir do verso 15, falando que nós fomos libertos da escravidão do pecado, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça, mediante a fé, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Agora nós, através da nossa libertação, nós fazemos a vontade de Deus em nossa vida, nós o obedecemos e nós o seguimos. Quando nós lemos também em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, aqui nos diz: agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então vejam, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, para estes não há nenhuma condenação. Aqueles que procuram viver de acordo com a orientação da palavra de Deus, para esses não há condenação. Para aqueles que não andam segundo a carne, segundo os desejos, as paixões carnais. Então, para esses não há nenhuma condenação. Agora, se aceitamos a Jesus, mas continuamos praticando os desejos da carne, as paixões carnais, continuamos no pecado. De nada adiantou nós aceitarmos a Jesus. Então, a lei, ela não nos salva. A lei, ela nos mostra o caminho que é Jesus Cristo. Ela nos aponta para Jesus. E é Jesus, então, quem nos salva. Quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 2 e no verso 2, Pedro escreveu: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos como um bebê, um recém-nascido espiritualmente falando. E aí nós começamos a tomar o leite espiritual, as mensagens de salvação através de Jesus. Isso quando nós conhecemos e aceitamos o Evangelho em nossa vida. É o leite espiritual. Agora, depois que nós vamos nos desenvolvendo, nos crescendo espiritualmente, nós vamos nos alimentando de alimentos sólidos. E aí nós começamos a nos aprofundar nos estudos mais esclarecedores de que é necessário não somente aceitar a Jesus, mas também andar de acordo com a vontade dele, obedecê-lo, fazer a vontade dele em nossa vida. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 18, Pedro diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse crescimento só vem através da palavra de Deus, do estudo que nós fazemos diariamente. Isso faz com que nós cresçamos na graça e cresçamos espiritualmente. Então, a obediência aos mandamentos de Deus é um fruto da fé. Jesus mesmo disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quando nós aceitamos a Jesus e o amamos, nós estamos dispostos também a obedecê-lo e seguir as suas orientações que temos em sua palavra. Agradecemos a todos vocês mais uma vez que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana, mas eu quero ainda fazer uma pergunta a cada um de vocês. Tem você obedecido pela fé os mandamentos de Deus? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.